Nós vamos continuar o estudo de Apocalipse. O pastor Joás ministrou na quarta-feira passada sobre as igrejas de Tiatira, Sardes e Filadélfia. Na quarta anterior, eu ministrei sobre Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Então já foram 6 igrejas e hoje nós vamos tirar para falarmos especificamente sobre a igreja de Laodiceia. Então hoje toda a ministração vai ser só sobre a igreja de Laodiceia. Só para nos situarmos e para nós entendermos e para não esquecermos, no estudo de Apocalipse é muito importante, quando você começa a estudar Apocalipse, você tem que entender a sequência dos eventos que vão acontecer. Nós tivemos uma ministração específica sobre isso. E aqui rapidamente, 2 minutos, eu vou falar essas sequências. Então, o livro de Apocalipse, ele começa falando do tempo da igreja. O tempo da igreja na terra. A igreja nasce ali em Atos, no capítulo 2, no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos. Eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a orar em línguas, falar em outras línguas, e naquele momento ali, aquilo chamou a atenção da cidade. Pedro pregou uma mensagem, ali naquele momento 5.000 pessoas se converteram, foram batizados, e ali nasceu a igreja. Então a igreja, o tempo da igreja, ela começou no ano 33 depois de Cristo, que foi justamente o ano que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, no ano 33. Então começa ali o tempo da igreja, e nós ainda estamos vivendo o tempo da igreja. O tempo da igreja, ele vai terminar com o arrebatamento da igreja. Aí o tempo da igreja termina. Cada uma das 7 igrejas que estão nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse existiram de fato e de verdade, e elas tiveram aqueles problemas ali, aquelas situações na localidade ali, mas, no entanto, elas não falam apenas daquelas circunstâncias que aquelas igrejas estavam vivendo, cada uma das cartas. As cartas falam também de um período que a igreja do Senhor viveria em toda a sua existência, desde o dia que nasceu até o arrebatamento. Então cada igreja fala de um período. A igreja de Éfeso fala do período ali de 33 até o ano 66 depois de Cristo, 64 depois de Cristo, quando a igreja começou com aquele fervor, experimentando assim, nasceu avivada, um desejo ardente pelo Senhor Jesus Cristo, mas entrou num período de apostasia, esqueceram o primeiro amor. Depois nós temos o período de Esmirna, quando a igreja foi perseguida. Depois nós temos o período de Pérgamo, quando a igreja entrou na idolatria, e assim por diante, Tiatira, Sardes, Filadélfia, cada uma representando um período, até chegarmos em Laodiceia, que é a igreja dos dias atuais. A carta à igreja de Laodiceia, irmãos, ela fala do período que nós estamos vivendo. Esse período começou no ano de 1900, agora da nossa era, e ele vai terminar com o arrebatamento. Depois da igreja, o próximo evento é o arrebatamento. Então a igreja vencedora vai ser arrebatada. O que acontece no arrebatamento, eu não vou dar detalhes, porque a partir da semana que vem nós vamos falar sobre arrebatamento. O que acontece ali depois do arrebatamento, ou imediatamente no arrebatamento, é o tribunal de Cristo. Aqueles que foram arrebatados, eles vão prestar conta de tudo aquilo que eles fizeram quando estiveram em vida aqui na terra. E baseado nesse julgamento, cada um dos que foram arrebatados vai receber o seu galardão ou a sua recompensa. No momento que a igreja é arrebatada, começa o período da grande tribulação aqui na terra, que são 7 anos. Então ele vai começar com o arrebatamento e ele vai terminar exatamente em 7 anos.
esse período é dividido em duas fases de 3 anos e meio. A primeira fase vai ser uma fase onde o anticristo vai governar o mundo com muita paz. Vai haver muita paz no mundo, as nações vão se organizar e o anticristo vai exercer domínio total sobre todo o planeta Terra. Com 3 anos e meio, lembrei-me de um texto agora, onde acho que Paulo Pedro, ele fala assim: quando disserem paz, repentinamente virá destruição sobre eles, e de modo algum escaparão. Isso fala da segunda fase da grande tribulação, aonde aí de fato o juízo de Deus vai ser executado na terra, na vida do ímpio. Esse assunto, irmãos, é tão empolgante que eu fico com vontade de contar detalhes, mas eu vou resistir à minha vontade, não vou contar detalhes. Semana que vem eu vou contar sobre isso. A grande tribulação termina com 7 anos, ela vai terminar com a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda, todo olho verá o Senhor Jesus Cristo vindo. Como? Não sei como, porque nós estamos aqui desse lado do planeta, né? A China está do outro lado do planeta, né? O Japão também. Então como que eles vão ver? Não sei, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Então, se todo olho verá, irmãos, todo mundo vai ver o Senhor Jesus vindo com grande poder e glória. Essa é a segunda vinda. Na segunda vinda acontece a batalha do Armagedon. O diabo ali, já junto com o anticristo, com o falso profeta, fazem um exército para poder matar o Senhor Jesus e os seus santos que vieram com ele. Ou seja, a igreja vencedora que foi arrebatada com ele vai voltar junto. Então, a palavra de Deus diz que com um sopro da boca de Jesus, ele destrói o anticristo. E o diabo é preso, ele vai ficar preso por 1000 anos. E nesse momento começa um milênio, aonde a terra vai ser restaurada à sua forma original. Ou seja, que forma original é essa? Jardim do Éden. Então ali tudo vai ser restaurado, a criação vai ser restaurada. Nesse tempo Jesus Cristo governa pessoalmente aqui na terra. E a sede do governo dele vai ser Jerusalém. Ele vai governar de lá todo o planeta Terra agora durante esses 1000 anos. Terminou os 1000 anos, o diabo vai ser solto. E a Bíblia diz que ele sairá a seduzir as nações. E ajuntaram um grande exército para a peleja, para a grande peleja. De novo, irmãos, o diabo tenta destruir o reino do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando o exército cerca a cidade santa, e eles estão para invadir a cidade santa, e um exército que tinha largura da terra, está lá no texto. A palavra de Deus fala que desce fogo do céu, e mata e destrói todos os inimigos de Deus. Aí Satanás é jogado no lago de fogo e enxofre, aonde já estão a besta, e a besta que é o anticristo e o falso profeta. Ali é o fim do diabo. E ali o próximo evento que vai acontecer é o juízo do trono branco. Todos os ímpios serão julgados. Ali cumpre-se aquela palavra aonde diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará que ele é o Senhor. Hitler vai se dobrar, Nero vai se dobrar, Saddam Hussein vai se dobrar, o João da esquina, o Pedro, o Zé, o Antônio, a Maria, todos vão se dobrar, tá? A igreja vencedora não, porque essa já está com Jesus, tá? O juízo do trono branco é uma ministração muito forte. Por que é muito forte? Porque Paulo ensina que nós vamos julgar, inclusive, os anjos do céu. Então a igreja estará no juízo do trono branco e ela estará julgando. Então, nós iremos julgar, inclusive, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós convivemos, colegas de trabalho, nós vamos julgar também. E nós vamos ver essas pessoas que negaram o Senhor Jesus Cristo sendo lançadas no lago de fogo e enxofre. No juízo do trono branco não há salvação, há juízo. Quem vai ser julgado? O ímpio vai ser julgado, aquele que negou o Senhor Jesus Cristo. Terminando isso, entramos na eternidade. Aí é para sempre com o Senhor Jesus. Pode perguntar? Não se arrependeu. A chance dela de se arrepender é em vida. Depois que morreu, acabou. O juízo do trono branco, ela vai se ajoelhar e confessar ao Senhor Jesus, não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão.
entendeu? Ela vai ser obrigada a se ajoelhar e reconhecer a Jesus Cristo. Mas ali não é salvação. Ela de fato vai reconhecer, mas agora é tarde, entendeu? Mas ela vai para o lago de fogo e enxofre. Tá? Oi? Ele foi ressuscitado, ele já morreu e foi ressuscitado, né? Apocalipse capítulo 20 fala, né? A ressurreição do ímpio. Daniel também fala, uns ressuscitarão para a vida eterna, falando da igreja vencedora, dos que vão ser ressuscitados. Outros ressuscitarão para o juízo eterno. Aí é o ímpio, né? Juiz do trono branco. Vamos lá então. A igreja de Laodiceia, pode colocar. Como, irmãos, nós vamos falar sobre essa igreja hoje, eu vou dividir essa ministração em duas partes. A primeira parte eu vou colocar assim os termos técnicos, né? O estudo mesmo. Depois eu quero fazer uma analogia, eu quero realmente ministrar, fazer uma analogia da igreja dos últimos dias com a vida de Eli. E alguns já ouviram eu ministrar sobre a vida de Eli, eu quero ministrar novamente, então tenha paciência quem já ouviu. Quem não ouviu vai ouvir hoje. Eu quero fazer uma analogia entre a vida de Eli e a vida de Samuel. Para mim, o que vem no meu coração, quando eu falo igreja Laodiceia, eu lembro da vida de Eli. Então, na primeira parte, nós vamos ver sobre a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia, não, Claudinei, você pode colocar, porque está lá, são os dois últimos slides. Pode descer aqui do lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, primo, ó. Isso, é esse aí, pode pôr. Esse aí mesmo. Ok. Isso. Beleza. Abre aí Apocalipse capítulo 3, vamos ler esse versículo. Esses versículos de 4 a 12, que é fundamental para nós entendermos direitinho. Por que eu estou deixando uma aula só para a igreja de Laodiceia? Porque é o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Tá? E nós não podemos entrar na tendência da igreja de Laodiceia, nem sermos contaminados pelo espírito que age nela. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Então diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Por que a gente fala, irmãos, que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias? Depois disso é o arrebatamento. Primeiro, por causa dessa revelação que eu já disse para vocês. Olha esse versículo: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Quem está na porta da sua casa está assim, a segundos de entrar na sua casa, sim ou não? Se alguém chega lá e bate lá no portão de casa, tá, eu sei que a pessoa está lá, entendeu? Vai abrir o portão, ela entra. Ou seja, não vai levar 1 minuto para ela entrar. Então, Jesus está voltando. Amém, irmãos? Próximo evento é o arrebatamento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu trono
com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode colocar o slide. A palavra Laodiceia significa juízo das nações. Por isso que nós falamos que ela fala do tempo do fim. É a igreja, é a última fase, o último período da igreja. E esse nome, ele é bem assim, interessante, né? Juízo das nações. As nações serão julgadas. Agora começa o juízo de Deus sobre todas as nações da terra. A igreja de Laodiceia, irmãos, Jesus falou de uma característica muito interessante dela. Jesus falou que ela é uma igreja morna. Ela não é uma igreja fria e não é uma igreja quente. Ela é uma igreja morna. Quando Jesus usa essa expressão, que você não é frio e nem quente, melhor seria se você fosse frio ou quente. O termo frio não está falando de frieza espiritual. E nem o termo quente está falando de avivamento espiritual. Esse termo está falando de uma característica original que não se perde. Estão entendendo? Eu gosto muito de chá de mate. Quem já tomou chá mate aqui? Chá de mate, erva mate. O melhor é o mate leão. E quando eu vou na minha mãe tomar café de manhã, eu sempre tomo café lá na minha mamãe, todo dia de manhã, tá? Ninguém vai ficar rindo de mim, porque eu tomo café de manhã lá na minha mãe. E aí quando eu falo pro meu bem assim, meu bem, prepara um cafezinho para mim. Não, amor, vai tomar lá na sua mãe. Tá bom, já estou indo. E aí, irmãos, eu gosto do café, do chá quente. Então eu tomo um chazinho quente, entendeu? Mas o mate leão, você pode tomar ele gelado também, né? Quem já tomou gelado aqui, mate leão? Muita gente já tomou, né? Então você deixa ele na geladeira, depois você tira, coloca pedras de gelo ali, e ele geladinho é gostoso. Eu já experimentei uma vez, principalmente você põe umas gotinhas de limão ali, é muito bom. Então ele quente é uma delícia, você comer com um pãozinho assim, né, aquela manteiguinha, é perfeito, né? E ele frio também é muito bom para matar a sede. Agora vai tentar tomar ele morno. Irmãos, morno não dá não. Morno você põe, joga fora. Por quê? Porque o sabor não agrada ao paladar. Então quando Jesus falou assim, não és quente e nem frio, é porque essa igreja tinha perdido a característica original. Se ela fosse uma igreja quente, então ela está na característica original dela. Se ela fosse uma igreja fria, não de frieza espiritual, mas ela está na característica original dela, agrada o paladar. Mas não, ela estava no meio termo, ela era uma igreja morna. E por ela ser uma igreja morna, a palavra diz que Jesus estava a ponto de vomitá-la da boca dele. Essa é uma expressão muito forte. Jesus falou, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, por que Jesus usou esse termo? Provavelmente naquela cidade, na cidade de Laodiceia, havia duas fontes de água. Os historiadores contam que provavelmente ali havia duas fontes de água. Uma fonte de água fria e uma fonte de água quente. Então Jesus usa aquela realidade ali daquelas duas fontes. Por exemplo, em Caldas Novas você tem sempre duas fontes, água quente e água fria. Perfurou o solo na profundidade correta, vai jorrar água quente. Perfurou um pouco mais para cima, vai jorrar água fria. Laodiceia era do mesmo jeito. Então Jesus usa essa característica para poder mostrar e falar da realidade da igreja. Quais são as características de uma igreja morna? É muito sério, porque fala da nossa igreja, do nosso tempo, da nossa época. Espero em nome de Jesus que não da igreja ouvir e crer. Espero que se eu fosse receber uma carta do Senhor Jesus, irmãos, olha, assim, por misericórdia dele, espero que não fosse essa carta. Eu espero no meu coração. Mas se for, então nós temos que mudar a nossa situação. Eu coloquei algumas características, pode colocar aí, por favor, Claudinei. Características de uma igreja morna. Até o meu laser está morno, o meu laser não funciona mais. Já era. Muito bom. Tem várias características, irmãos. Mas eu selecionei algumas aqui que na nossa vivência no ministério, no reino de Deus, vendo situações, a gente vê que é muito claro
A mornidão, ela tem essas características. Primeira coisa, indiferença à presença de Deus. É uma igreja que não importa se o fogo está pegando no culto, o fogo está descendo no culto. As pessoas, elas são indiferentes àquilo que está acontecendo no momento da reunião. E não só isso, mas elas são indiferentes, irmãos. Som. Então, elas são indiferentes, irmãos, a várias coisas no que diz respeito à vida cristã. A presença da glória de Deus, né, aquela manifestação do Senhor, para ele não faz diferença nenhuma, ele é indiferente. Estão entendendo? E essa indiferença, irmãos, ela precisa sair da nossa vida. Segundo, negligência com a obra de Deus. São pessoas que não querem se envolver com a obra de Deus. Elas não querem se envolver. Por outro lado, às vezes age no coração dele a indiferença, às vezes age no coração dele a negligência. No entanto, ele é frequente na igreja. Ele vem na igreja. Às vezes não é tão frequente, mas ele sempre está na igreja. A hora que eu for falar sobre Eli, vocês vão entender isso direitinho. Ele vai às reuniões, estão entendendo? Ele participa ali da vida comum, da rotina, não rotina no sentido ruim, mas na rotina na igreja, porque a igreja ela tem uma rotina. Em casa você tem uma rotina, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Em casa você tem uma rotina. Então ele participa da rotina ali, mas ele não se envolve. Ele não se envolve com a obra de Deus. Ele não se envolve com o evangelismo, ele não se envolve com outros ministérios da igreja, ele não se envolve com povos não alcançados, ele não se envolve com aquilo que está necessitando na igreja. E está necessitando na igreja. Estão entendendo, irmãos? Outra coisa, displicência com a vida espiritual. Uma igreja morna, uma pessoa que está vivendo uma mornidão espiritual, ela é displicente com a vida espiritual. O que é ser displicente com a vida espiritual? Não ora, não lê a palavra de Deus, nunca jejuou na vida, ou jejua muito raramente, nunca tirou um tempo para estar com o Senhor e para adorar o Senhor sozinho. Então é uma pessoa completamente displicente a essas coisas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje aqui, durante o louvor, eu realmente senti a presença de Deus. Jesus estava aqui recebendo a nossa adoração. Mas é um grupo pequeno aqui. E a grande maioria de vocês, não vou dizer todos, com todo respeito, mas a grande maioria de vocês é muito envolvido na vida da igreja, é muito envolvido com oração. Eu sei, uns mais, outros menos, outros não são, mas são envolvidos. Agora, irmãos, domingo à noite, olha, é pesado. O culto domingo à noite não é um culto fácil, é um culto pesado. Às vezes o louvor não flui, às vezes a palavra do pastor não flui. Trem pesado. A igreja está cheia de pessoas que são chamados crentes domingueiros. Eles vão à igreja todos os domingos, mas eles são completamente displicentes com a vida espiritual. E aonde a vida espiritual, irmãos, ela não é alimentada, ali há lugar para demônios agir. Não estou chamando ninguém de endemoniado, mas há lugar para demônios agir. Há lugar para a alma agir, com barreiras. E normalmente essas pessoas, elas trazem um peso na reunião. Quantos concordam com isso que eu estou falando? Amém? Elas trazem um peso na reunião. Isso não é para a gente ficar apontando o dedo para ninguém, mas é para nós entendermos. Nós não podemos fazer parte desse grupo. Nós não podemos fazer parte. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, quer ver unção no exercício do ministério, seja ele qual for, então vai para a presença de Deus, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar, adorar ao Senhor. Vai ali, irmãos, a unção vai vir. Unção é intimidade com Deus. E intimidade com Deus é meditação na palavra, é oração. E todos nós fomos chamados para isso. Amém? Uma outra
característica, endurecimento à voz de Deus. Deus está falando, mas ele não ouve, e se ele ouve, ele não obedece. Aquele cântico que diz assim: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Esse cântico, irmãos, ele traz muita responsabilidade para nós. É um cântico lindo. Mas nós pedimos nesse cântico para irmos para um lugar onde nós ouviremos a voz de Deus. E quando nós ouvirmos a voz de Deus, o que você vai fazer? Ficar indiferente? Teria que obedecer, né? Teria que obedecer. Mas muitas vezes há indiferença. Não foi Deus que falou isso. Entendeu? Irmãos, olha, tem uma história ali em 2 Reis, no capítulo 20, 1 Reis, no capítulo 20, acho que é 1 Reis, no capítulo 20, aonde fala sobre Acabe, que Acabe, ele tentava recuperar um território que foi tomado de Israel pelos inimigos lá. Eu não me lembro se eram os amalequitas ou se eram os filisteus, não me lembro quem era o inimigo. Acabe, ele recebe a visita de Josafá, e aí ele fala para Josafá: Josafá, me ajuda, vamos tomar de volta esse território, pega o seu exército, pega o meu exército. Acabe era rei de Israel ou de Judá? Me ajuda aí. De Israel. E Josafá era rei de Judá. Então vamos juntar os dois exércitos, nós somos irmãos, somos duas nações, nós somos irmãos. Então me ajuda. Aí Josafá fala assim: bom, tá bom, mas vamos consultar os profetas? Então vamos consultar os profetas. Eram 400 profetas. Irmãos, os 400 profetas de Acabe estavam dizendo: podem ir porque o Senhor entregou o inimigo nas mãos de vocês. Podem ir porque vocês vão vencer a batalha. Os 400 profetas. Josafá achou aquilo muito estranho, falou assim: mas não tem um outro profeta para a gente consultar? Acabe falou o seguinte: tem um tal de Micaías, mas esse Micaías, ele nunca profetiza nada a meu favor. Parêntese, Micaías era um homem de Deus. Aí, irmãos, o que acontece? Eles vão buscar Micaías. Micaías chega e fala assim: Acabe, vi uma reunião no céu. Micaías tinha visto naquele momento, viu uma reunião no céu. E o Senhor estava reunido com o seu exército, perguntando: quem irá e enganará Acabe, para que suba contra os filisteus e morra lá? O Senhor falando. Aí Micaías continuou. Aí Acabe, um falou uma coisa, outro falou outra coisa, até que chegou um espírito diante de Deus e falou assim: eu irei e enganarei Acabe. Aí o Senhor pergunta: mas como você vai fazer isso? O espírito responde: irei e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Aí o Senhor responde: então vá, porque você vai conseguir enganar Acabe. Então, Acabe, Deus colocou na boca dos seus profetas um espírito mentiroso. Eles estão profetizando mentiras, para que você vá lá e morra lá. Irmãos, Micaías revelou a verdade para Acabe. Acabe não acreditou em Micaías, deu um tapa no rosto dele, mandou prender ele e falou: nós vamos subir, porque os profetas estão falando nós vamos ganhar e vamos ganhar essa batalha. Resultado, eles subiram para a batalha e Acabe foi morto na batalha. Deus enviou um espírito de engano, um espírito de mentira. Por que Deus envia um espírito de engano, um espírito de mentira? Sabe por quê? Porque há um endurecimento do coração. Deus fala, não ouve, endurece. Deus fala de novo, não ouve, endurece. Fala através da palavra, fala através da pregação, fala através de um conselho sábio, de um líder, de um irmão, de um pastor, mas ele despreza o conselho, porque o conselho e a direção não é aquilo que o coração dele quer. Então ele fala: não é Deus que está falando, porque isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Como não é a vontade de Deus para a sua vida? Você acha que a vontade de Deus para a sua vida sempre vai bater com a sua? Você acha que é a sua vontade que tem que prevalecer? Não é de Deus, não?
Aí ele vai consultar um profeta. A irmã que tem revelação, ou a irmãzinha que sempre tira na Bíblia palavra, você entendeu? E ele acaba recebendo uma palavra que agrada o coração dele. Agora Deus falou. E na verdade Deus não falou. É um espírito de engano, um espírito mentiroso. O que vai acontecer? Ele vai desviar do caminho do Senhor. Por causa de quê? Endurecimento, irmãos. Endurecimento de coração. Quantos entenderam isso? Muito cuidado com o endurecimento de coração, irmãos. Eu não lembro quem que é, eu tenho que ver o texto lá. O inimigo foi Ben-Hadad? Ah, eram os sírios. Não era amalequitas e nem filisteus, eram os sírios, né? Era a guerra contra os sírios, exatamente, é isso aí, obrigado. Muito bem. Outra característica de uma igreja morna, insensibilidade à ação do Espírito Santo. Está muito relacionado com endurecimento. Quando há endurecimento no coração, há insensibilidade também. A pessoa não é sensível mais à voz de Deus. Poxa vida, Deus está falando, e ele não percebe que Deus está falando. Estão entendendo? Baixo nível de santidade. Uma igreja morna, e quando eu estou falando de igreja, eu me refiro ao grupo, a nós aqui reunidos, mas não me refiro só a isso. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de você, individualmente, cada um de vocês e de mim também. Porque nós somos igreja, sim ou não? O que caracteriza uma igreja morna? Baixo nível de santidade. Tem pessoas, irmãos, às vezes no nosso meio, que eles não concordam com aquilo que é ensinado na igreja, por pregações, por ensinos. Eles não concordam. E eles acham que, que o nosso ensino, estou falando aqui, ouvir e crer mineiros. Eles acham que o nosso ensino é muito radical. E essas pessoas desprezam esse ensino, e elas não seguem aquilo que está sendo ensinado, principalmente a respeito de santidade, e elas começam a viver num padrão de santidade muito aquém. Aquém é muito baixo, né? Muito aquém, irmãos, muito abaixo daquilo que tem sido ensinado. E o pior de tudo, irmãos, é que muitas vezes essas pessoas, elas conseguem influenciar irmãos de verdade, que são crentes de verdade, conseguem influenciar. Estão entendendo? Conseguem influenciar. Eu não vou falar o nome, mas irmãos, o exemplo também não é daqui de Mineiros, não. Irmãos, tem grupos aí fora que fazem festas, principalmente, por exemplo, festa junina. Tem a festa junina, que é uma festa católica que comemora São João. Estão entendendo? Não vamos entrar no detalhe dessa festa. Mas a igreja, ela não quer de forma alguma perder algumas pessoas, e ela quer ser atrativa para que as pessoas, principalmente mais jovens, fiquem e permaneçam na igreja. Então ela vai fazer a festa junina da igreja, a festa caipira da igreja. Estão entendendo? E aí, irmãos, eles fazem a festa. Aí, irmãos, um vai dançar com o outro, e pode ter certeza que é forró evangélico, entendeu? E tem todos, irmãos, assim, todas as características de uma festa secular. No entanto, há adaptações para o meio evangélico. Irmãos, me chamem do que quiser, eu, Stanley Jones, pastor dessa igreja, eu não concordo com isso e não permito que isso aconteça aqui. Nunca aconteceu aqui, nunca aconteceu e nem vai acontecer. Enquanto eu vou pastor aqui, mas eu não permito uma coisa dessa. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão tão sérios, irmão? Irmãos, eu não concordo e não permito que isso aconteça. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que é isso? Isso é querer trazer o mundo para dentro da igreja com outra cara,
para que as pessoas sejam atraídas. Irmãos, me lembro de uma pregação do pastor Cláudio, da Fonte da Vida, lá no centro esportivo, no culto das igrejas. Ele falou: nós não podemos ficar fazendo evento para atrair as pessoas. A pessoa quer Cristo, você quer o Senhor Jesus Cristo, então vem aqui para a igreja. O que tem de bom lá? O que tem de bom? Tem louvor e pregação, oração e jejum. Você vai sentar na cadeira e você vai ficar aqui, você vai ouvir a pregação. Pregação que pode salvar você e tirar você do inferno, que é para onde você está indo, seu miserável, se você não se arrepender. Estão entendendo, irmãos? Eu não posso, irmãos, fazer a igreja não. Irmãos, se a palavra da verdade não atrai as pessoas, é porque o Espírito Santo não está agindo lá. Agora o Espírito Santo não está agindo lá para convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Então eu vou mudar a minha mensagem. Eu vou criar atrativos para que eles venham para cá. Querido, se nem Deus está falando com ele, você acha que você vai falar? Quantos estão entendendo, irmãos? Irmãos, eu posso e estou vivendo a minha vida para isso, para ir para o céu, para ser arrebatado. Eu posso chegar lá, irmão, eu prefiro chegar lá com 2, 3 ou 10 de vocês, do que ir para o inferno com 200 ou 300. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu estou falando isso para mostrar para vocês o coração do pastor de vocês. Ou nós vivemos o evangelho de verdade, ou, irmãos, então, não vivemos o evangelho. Estão entendendo? Isso tudo traz mornidão na igreja. Vocês ficaram escandalizados com o que eu falei? O Joás ficou escandalizado. Desobediência a pastores e líderes. Pessoas, irmãos, que elas não obedecem pastores, não obedecem líderes. Característica de mornidão espiritual, característica de uma igreja morna. Elas não obedecem, elas não se submetem, elas não andam juntas, e elas têm uma frase que é batata. Quem é o seu líder? Quem é a sua cobertura? Minha cobertura é o Espírito Santo. Ô, mentira danada. Isso é mentira, irmãos. Isso não é verdade. Quem fala que a cobertura dele é o Espírito Santo está enganado. Isso mostra que ele não se submete a pastor nenhum. Estão entendendo isso, irmãos? Cuidado com pessoas assim. Cuidado, irmãos. Cuidado com pessoas assim. E cuidado você mesmo com a sua vida. Não permita que pessoas que não andam debaixo de submissão, de autoridade, pessoas que não obedecem, não permita que essas pessoas influenciem sua vida. Não permita, irmãos. Quem é que pode influenciar a sua vida? Pessoas de Deus que estão andando debaixo de santidade, estão andando em santidade, estão andando debaixo de autoridade. Pessoas que têm compromisso com a oração. Pessoas que estão vivendo santidade de verdade. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo isso? Então, querido, olha com quem você está andando. Essa pessoa com quem você está andando e tem tanto contato, como que é ela com relação à liderança da igreja? Ela se submete? Ou ela anda muito longe dos pastores, dos líderes? Eu não estou falando de ninguém específico, mas em nome de Jesus, Jesus está aplicando vacina em nós. Prevenção. Rebeldia aberta e declarada é o resultado da desobediência. A pessoa se rebela aberta e declaradamente. Ela age com um espírito de rebeldia. Ela não anda mais na direção, enfim, eu estou cansado de falar disso. Aliás, o Joás fala muito disso aqui, rebeldia aberta e declarada. Então não tem necessidade de a gente entrar a fundo nisso aqui não. Ou seja, mas ela age de uma maneira que ela se rebelou contra a liderança da igreja, se rebelou contra o pastor. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, eu tenho testemunha disso aqui. Eu obedeço aos meus líderes.
Eu obedeço, irmãos. Se eu obedeço, por que vocês não podem obedecer o líder de vocês? Eu obedeço. Obedeço. Eu ligo, eu choro, eu conto os meus podres, conto as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas deficiências, conto, falo tudo. Levo o rala. Às vezes eu acho que o rala foi injusto, mas eu abaixo a cabeça, porque eu sei que o melhor caminho é a submissão. Você levou um rala do seu pastor e achou que foi injusto? Eu vou falar um negócio para você. Pode até ser que foi injusto mesmo, mas isso não te dá o direito de se rebelar contra ele. O que você faz? Foi injusto, rala? Você achou que foi injusto? Fala para ele assim: pastor, eu mereço, rala, pode bater. Tira a camisa, bate. Chega o chicote, pastor. Vou falar um negócio para você, querido. Acima do pastor está o Senhor Jesus. E mesmo que você tenha sido injustamente ralado, mas pela sua atitude de se submeter e obedecer, Deus irá honrar você ricamente, irmão. Eu estou falando que eu passei por isso. Levar a rala do pastor José não é fácil, não, irmãos. A Liri sabe. Levar a rala do pastor José não é fácil, não. Esse dia eu tomei um rala, irmãos do céu. Eu vou te contar. Saiu pena para tudo quanto é lado. Ai, meu Deus do céu. Humanismo. O que é humanismo? O homem no centro de tudo. Tudo gira em torno do homem, dentro da igreja, do reino de Deus. Pode seguir, Claudinei. Por isso, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, em nome de Jesus, essas características não fazem parte da sua vida. E se faz, em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Ninguém perde, irmãos, por andar em santidade. Ninguém perde por andar em obediência. Ninguém perde por ir para a presença de Deus, orar, adorar, buscar o Senhor. Amém? Tá, vamos finalizar aqui porque eu quero falar ainda de Eli, mas vai ser rápido. Essa igreja, pode seguir. Ela é uma igreja, irmãos, que está cega pela autossuficiência. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: você diz, estou rico e abastado, tenho de tudo, não preciso de mais nada. Eu, porém, te digo, Jesus está agora dizendo: tu és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. É uma igreja, irmãos, que está completamente cega pela autossuficiência. Ela acha que aqueles tesouros que ela está cultivando, que é uma conta bancária que tem dinheiro, que é uma boa arrecadação mensal, que é um salão, que são coisas e bens, ela acha que aquilo dali é o resultado de um ministério aprovado pelo Senhor e abençoado por Deus. E não é, ele está enganado. Não é. Porque para o Senhor isso não é tesouro. Tesouro para o Senhor é obediência. Tesouro para o Senhor é perseverança, é fé, é amor uns pelos outros, é compaixão, é misericórdia. Isso é tesouro para o Senhor. Tesouro para o Senhor é uma vida de santidade. Tesouro para o Senhor, irmãos, é não negar a fé, mesmo em meio às mais altas pressões que a gente possa sentir para negar a fé. Tesouro para o Senhor é fidelidade, não entrar pelo caminho do pecado. Isso é tesouro. E essa igreja, ela acha que o tesouro são outras coisas. Ou seja, é uma igreja, irmãos, que ela perdeu a visão daquilo que é de valor para Deus, daquilo que tem valor para Deus. Os olhos dela se voltaram para a terra, estão voltados para a terra, e não para as coisas do céu, e não para o que tem valor. Jesus olha para a igreja de Esmirna, que era uma igreja que estava sendo perseguida, duramente perseguida, irmãos sendo mortos. Jesus olha para aquela igreja e fala assim: conheço a tua pobreza. É claro que eles eram pobres, os bens foram confiscados, mas Jesus fala o seguinte: eu te digo, porém, tu és rico. Por quê? Porque era uma igreja que mesmo no meio da perseguição não negou o nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Pode seguir. O período de Laodiceia, já disse isso, a igreja de Laodiceia, ela fala do período do ano de 1900 até o arrebatamento da igreja, que a gente não vai marcar a data, porque eu esqueci minha agenda em casa. Então eu não vou marcar a data do arrebatamento, tá, irmãos? Ri aí, para não me deixar sem graça. Pode colocar o próximo. Quando vai ser o arrebatamento? Não sei, eu acho que vai ser breve, muito breve. Se o arrebatamento fosse à meia-noite, o nosso relógio estaria marcando, na minha opinião, 3 minutos para a meia-noite. 11h57. Então, assim, é logo. Por que 1900? A decadência da espiritualidade e o esfriamento do amor. E os sinais da carta que caracterizam o período atual. Ou seja, o período anterior é o período de Filadélfia. A igreja que experimentou um avivamento. 400 mil missionários foram enviados para as nações só pelos Estados Unidos. A Índia recebeu o seu primeiro missionário estrangeiro, chamado William Carey. E tantos outros, irmãos, que foram para lá. O amor ao próximo era vivido de fato e de verdade. E a partir do ano de 1900, o que aconteceu? Aquelas características que marcavam a igreja de Filadélfia começaram a desaparecer. Começou a esfriar o amor. O pessoal começou a se preocupar só com Jerusalém, não mais com a Judéia, Samaria até os confins da terra. Começou a diminuir o nível de santidade, começou a displicência com a vida espiritual, começou o esfriamento. A parábola das 10 virgens, em Mateus, no capítulo 25, ela fala exatamente do período, não vamos dizer que fala exatamente, porque senão vai ficar pensando assim, que Jesus escreveu e falou aquela coisa pensando nesse período. Mas nós podemos fazer claramente uma aplicação daquela parábola nos períodos da igreja de Filadélfia e Laodiceia. O período da igreja de Filadélfia é quando aquelas 10 virgens, elas saem para encontrar o noivo. Então elas estavam prontas, preparadas, as candeias, as lamparinas cheias de óleo, abastecidas até a tampa. Só que 5 tinham uma reserva, 5 não tinha reserva. Mas beleza, até aí tudo bem, vamos em frente, vamos encontrar o noivo, que o noivo vai voltar. É o período da igreja de Filadélfia. Todas elas preparadinhas para o casamento, para encontrar o noivo. Só que o noivo demorou. E aí, todas elas foram tomadas de sono, entrou no período da igreja de Laodiceia. Esfriou. Mas agora, elas vão acordar. Isso fala de um avivamento. Eu ouvi a ministração do pastor Joás na quarta, e eu concordo exatamente com aquilo dali que ele falou. Eu também não creio num avivamento, digamos assim, a igreja foi avivada, a igreja no Brasil foi avivada, a igreja no mundo foi avivada. Irmãos, eu não creio nesse avivamento, não creio, muito pelo contrário, não sou pessimista, mas de acordo com o que diz a palavra, as coisas só vão piorar, e a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Entendeu? Agora, veja bem, eu creio num avivamento individual, em grupos, como essa igreja. Eu creio num avivamento aqui, entendeu? Mas avivamentos localizados, e não geral. E essas pessoas que estarão experimentando esse avivamento são os que serão arrebatados, na minha opinião. Isso é uma opinião minha, tá? É uma opinião minha. Não estou dando um ensino para vocês agora, estou expressando a minha opinião. Estão entendendo? Então eu creio nesse avivamento localizado, e não no avivamento geral. Isso aí eu realmente não creio. E é justamente nesse avivamento que as 10 virgens acordam, como diz a parábola de Mateus 25. Só que aí 5 delas vão descobrir que a lamparina está apagando e elas não têm reserva. As outras 5 vão ver que a lamparina está apagando e elas têm reserva. Abastece a lamparina e vai para o encontro do noivo. Enquanto as outras 5 que não tinham reserva, saíram para comprar. Compraram, reabasteceram a lamparina. Quando voltaram, as outras 5 já tinham entrado para o casamento e a porta estava fechada. E elas batem na porta dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor Jesus fala de lá de dentro: em verdade vos digo,
não vos conheço. Interessante é que essa palavra, conheço, não vos conheço. A palavra conheço aqui é a palavra gnosco, ou ginosco. Essa palavra, essa palavra ginosco, ela é grego. E é a mesma palavra usada para se referir ao ato sexual entre o marido e a esposa, o ato conjugal. Então, quando a Bíblia fala, e conheceu, e José não conheceu Maria até que ela desse à luz ao Senhor Jesus. Então, ali fala que ele não teve relações sexuais com ela, até que ela deu à luz ao Senhor Jesus. E a palavra ali, e José não conheceu Maria, é a mesma palavra. E José não ginosco ou gnosco Maria. Entendeu? Fala de intimidade. Está falando de intimidade. E quando Jesus fala para aquelas 5 virgens que ficaram de fora, não vos conheço, a palavra ali é a mesma, ginosco. Não vos ginosco. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nunca tive intimidade com vocês. Por isso que nós pregamos tanto contra uma vida espiritual displicente. Amém, irmãos? Vocês aguentam mais 10 minutos? São 9h21 agora. Amém? Deixa eu fazer uma aplicação sobre a vida de Eli e de Samuel. Em 10 minutos eu faço para a gente concluir o estudo da igreja de Laodiceia. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que Eli, ele era o sumo sacerdote em Israel. O sumo sacerdote, irmãos, assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos dizer assim, ele era o pastor da igreja. Ele era um líder encarregado de ser, vamos dizer assim, o pastor daquele povo. Então, ele que cuidava do templo, ele cuidava dos utensílios do templo. Na verdade, naquele tempo não era um templo, era apenas um tabernáculo montado com barracas, e ele ficava em Siló, numa cidade, e Eli estava ali. Então, qual que era a função dele? A função dele era, por exemplo, era várias coisas que envolvia. Eu vou falar de algumas. Por exemplo, dentro do tabernáculo, no lugar santo, havia 3 objetos sagrados, que era o candelabro de ouro, um candelabro, né, onde se acendia uma luz, se acendia velas, né, e o combustível do fogo que ficava ali, porque o candelabro, já viram um candelabro? Ele é uma estrutura assim, e ele sai para cá, e aqui ele vai saindo lá os lugares de colocar a vela. Então são 7 pontas que tem ali, 7 lugares para colocar a vela, tá? Ali fala da luz da palavra de Deus, né? O candelabro serve para iluminar. E o combustível do fogo era o azeite. A função de Eli era sempre manter o candelabro aceso, trocando azeite e tal. Tinha também o altar do incenso, onde era queimado o incenso. Ele queimava o incenso ali. Tinha a mesa com os pães da presença. Os pães deveriam ser trocados diariamente. E tinha lá a arca da aliança, onde ele fazia a propiciação pelos pecados. Enfim, Eli era um profissional em cumprir todos os deveres religiosos daquele tempo. Ele fazia tudo direitinho, irmãos. Tudo direitinho. 1 Samuel capítulo 1. Então ele sabia tudo que ele tinha que fazer. Ali naquilo que era o reino de Deus naquela época. E ele cumpria com as obrigações dele. No entanto, irmãos, Eli era uma pessoa, porque ele foi líder de Israel por 40 anos. Nesses 40 anos, irmãos, Eli não teve uma vida com Deus. Ele não teve uma vida com Deus. Era apenas um religioso, que sabia de cor e salteado a posição das cadeiras da igreja, a posição dos instrumentos, quando que tem que limpar a igreja, ou qual que é a velocidade do climatizador, sabia mexer no telão, sabia tocar os instrumentos, ele sabia tudo. Não faltava aos cultos. Estão entendendo? Eu estou fazendo uma aplicação para a nossa realidade. No entanto, irmãos, Eli era uma pessoa que já tinha perdido a sensibilidade às coisas do Espírito de Deus. Quando Ana está lá, orando ali, consagrando um filho que ela nem ainda tinha para o Senhor,
A palavra diz que Eli olha para Ana e acha que Ana estava bêbada. E começa a falar: mulher, você está bêbada, afasta de ti esse vinho, isso não faz bem para você. Aí Ana fala: não, meu senhor, não estou bêbada, não, sou uma mulher amargurada de coração. E ela conta a história para ele. Estão entendendo? Então ele perdeu, irmãos, a sensibilidade espiritual. Estava na igreja, sabia de tudo, mas não tinha mais sensibilidade espiritual. O coração de Eli, irmãos, estava completamente endurecido. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses 2 filhos eram 2 rapazes. Um deles era casado, o outro não sei se era casado. Mas, irmãos, eles andavam no caminho do pecado. E eles eram sacerdotes também, eles ajudavam Eli ali nas coisas do templo. E eles, irmãos, eles se prostituíam. Eles pegavam prostitutas, levavam as prostitutas para dentro da tenda do encontro, para dentro da igreja, e se deitava com as prostitutas para manter relações sexuais com elas, dentro da igreja. Esse é só assim uma das coisas que esses meninos faziam, esses moleques faziam. Eles profanavam o sacrifício do Senhor. O povo trazia o sacrifício e tinha a maneira correta de se tratar o sacrifício para se fazer expiação dos pecados daquele que trouxe o sacrifício. Tudo isso estava na lei de Moisés. Eles faziam de maneira displicente, completamente errada. Ou seja, eles profanavam o sacrifício. E o que Eli fazia com os meninos? Nada. Ele não corrigia os filhos. Ele tolerava o pecado dos filhos. Ele tolerava a rebeldia. E desce um profeta na casa de Eli, irmãos, e fala para ele que por causa do pecado dos filhos dele, e porque ele não fez nada para corrigir os filhos, Deus estaria revogando uma promessa que havia feito a ele, de que ele, toda a descendência dele, para sempre seriam ministros no altar de Deus. E Deus está falando: estou revogando a promessa, não vou cumprir a promessa. E aí Deus, irmãos, fala uma palavra muito forte para Eli. Deus fala assim: e aqueles que sobrar da sua descendência, Eli, será apenas para mendigar o pão, para eu fazê-lo chorar e mendigar o pão. Por que Deus estava tão bravo? Por causa do pecado, por causa da profanação do sacrifício que o povo levava. E uma terceira coisa, Eli já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Capítulo 3 de 1 Samuel fala que Deus chama Samuel por 4 vezes. 3 vezes Samuel, que era um menino que vinha crescendo na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus, era um menino que não andava nos mesmos caminhos dos filhos de Eli, morava ali no templo também, ali no tabernáculo. A palavra diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Mesmo andando nos caminhos do Senhor e agradando o Senhor, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Deus chama ele 3 vezes, ele vai para o quarto de Eli, achando que era Eli que estava chamando ele. Deus faz isso à noite, quando ele se deita. E Eli não reconhece que era a voz de Deus. Depois da 4ª vez que Eli foi reconhecer. Aí quando quando Eli fala: nossa, Samuel, é o Senhor que está te chamando. Vai lá e fala: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Samuel vai e faz isso. Deus fala para Samuel: olha, eu vou cumprir na vida de Eli tudo que eu falei para ele. E Deus dá de novo aquela palavra, dizendo que vai cumprir tudo na vida dele. Aí, irmãos, Samuel no outro dia de manhã vai e fala para Eli o que Deus falou com ele. Olha, Eli, Deus falou que vai cumprir toda a palavra que deu a seu respeito através do profeta que foi na sua casa. Sabe o que Eli fala, irmãos? Ele fala assim: ele é Deus, que ele faça o que ele achar melhor. Irmãos, Eli perdeu a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Isso é uma igreja morna. Faz de tudo, sabe tudo que tem que ser feito, mas não tem vida de Deus. Não tem a vida de Deus. Não tem a glória de Deus. É Icabode. Quantos estavam aqui no domingo passado? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. É Icabode. Foi-se a glória de Deus. Qual é a salvação da igreja de Laodiceia? O
que nós, irmãos, precisamos fazer para não entrarmos na natureza da igreja de Laodiceia? O que nós temos que fazer? Vamos para a palavra. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Irmãos, fiquem tranquilos que eu já estou encerrando. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. A salvação da igreja de Laodiceia, aquilo que ela deve fazer para sair dessa condição que Jesus falou, e que se ela permanecer, ela não vai ser arrebatada e ela vai para o inferno, ela vai ser vomitada da boca do Senhor. Qual é? Versículo 18, Apocalipse 3, 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre de mim, repete comigo, compre de mim. Repete assim comigo: Jesus diz para eu ir até Ele e comprar dele. A salvação da igreja de Laodiceia é comprar de Jesus. É ir até Ele, negociar com Ele. Ouro refinado no fogo fala do caráter de Jesus Cristo. Fala de tesouros espirituais, fala de valores que para Deus, que para Jesus, vale mais do que o ouro. Jesus fala: compre de mim ouro refinado pelo fogo e você de fato se tornará rico. Compre de mim roupas brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez. A nudez aqui fala de imoralidade, baixo nível de santidade. Deus olha para eles e fala: vocês estão nus, gente, vocês estão nus, vocês estão peleco, estão peladão, pelado, está todo mundo vendo a nudez de vocês. O que significa isso? São imorais, irmãos, são imorais. Irmãos, vocês já viram uma geração tão imoral quanto a nós, atualmente? Já viram, irmãos? Uma geração tão imoral quanto a nós? Não sei se existiu em outra época, dessa forma. Eu sei que existiu. Mas, irmãos, o negócio... E eu estou falando dentro das igrejas. O negócio está virando uma coisa de doido. Jesus fala assim: compre de mim roupas brancas. Isso fala, irmãos, o compre de mim, esse termo compre de mim, Jesus dizendo, fala, irmãos, de um relacionamento que precisa existir entre você e Jesus. Relacionamento esse que vai trazer para a sua vida o ouro refinado pelo fogo para você de fato ser rico, as vestes para cobrir a sua nudez, fala de santidade. E fala também do colírio para ungir os olhos e voltar a enxergar, seu cego. Está entendendo? Não estou falando de você não, tá? Enxergar, deixar de ser endurecido, voltar a ser sensível. Só um relacionamento com o Senhor Jesus é que pode tirar essa igreja dessa condição. Só um relacionamento com o Senhor Jesus é que pode evitar que nós entremos nessa condição. Esse relacionamento, irmãos, está falando de oração, de meditação na palavra, de adoração, de práticas espirituais. Só isso vai nos salvar dessa condição, vai nos tirar dessa condição. Amém? Amém. Qual a promessa para a recompensa para o vencedor? Pode colocar o último slide. A recompensa para o vencedor é assentar-se com o Senhor no trono dele e receber a mesma autoridade que ele recebeu do Pai dele. Olha que recompensa, irmãos, maravilhosa. Já pensou você se assentando com Jesus no trono dele? Eu tremo diante disso, viu, irmãos? Porque não é um troninho qualquer, não. É o trono.
sob o qual está toda a criação, todo o universo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Alguém quer fazer alguma pergunta que eu consiga responder? Pode falar. Dia que é o arrebatamento, já se pergunta que dia que é o arrebatamento. Eu esqueci minha agenda em casa, porque eu tenho anotado lá, sabe? Aí, domingo que vem eu... Aliás, eu vou passar uma mensagenzinha para todo mundo dizendo que dia que é o dia do arrebatamento. Ai, ai. Irmãos, eu fui manso hoje, não fui? Fui ou não? Hã? Fui manso, Rosa, hoje? Fui, né? Não estava bravo não, né? Que bom. Hã? Não fui manso não? Tá bom. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos para que o Teu Espírito Santo nos leve a comprar de Jesus, a comprar ouro refinado pelo fogo, a comprar vestes brancas, a comprar colírio para ungir os olhos, Senhor Deus, para que nós sejamos ricos de fato, para que nós, Senhor Deus, tenhamos a nossa nudez coberta, que haja santidade em nós, Senhor Deus, no nosso meio, para que nós possamos ter os olhos, o coração, a mente sensíveis ao Senhor, que ao menor falar do Senhor nós possamos ouvir, escutar, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, com que nós entremos na condição da igreja de Laodiceia. E se, Senhor Deus, talvez nós estejamos na condição da igreja de Laodiceia e não possamos perceber isso, porque essa igreja não consegue enxergar-se a si mesma, Pai, clamamos a Tua misericórdia agora e pedimos para que o Senhor nos leve a enxergar a nossa real situação diante do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a comprar do Senhor. A Tua palavra diz que nós podemos ir e comprar do Senhor sem dinheiro algum, porque não tem custo. O custo, o preço já foi pago pelo Senhor lá na cruz e nos é dado de graça. Senhor, em nome de Jesus, que possamos comprar do Senhor e sair dessa condição e que nunca mais voltemos para ela, Senhor. Nós agradecemos porque nessa carta o Senhor diz que o Senhor repreende e disciplina aqueles que o Senhor ama. E sabemos que mesmo essa igreja nessa condição é amada pelo Senhor. No entanto, isso não dá a ela a condição, o direito, a permissão de ficar e continuar como está. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu amor nos constranja a termos vida abundante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, semana que vem, na quarta-feira vai dar que dia? 24? 24, né? Começa o encontro nacional da Igreja Ouvir e Crer, Ministério Ouvir e Crer, lá em Goiânia, com o pastor Eber, tá? Eu estou indo para o encontro na quinta-feira de manhã, tá ok? Quem quiser ir, quer falar comigo, tá? Irmãos, é uma displicência da minha parte, mas a partir do ano que vem, em nome de Jesus, isso vai mudar. Nós vamos colocar ônibus para levar a turma para lá, e a gente vai encher ônibus para ir para esses encontros, que são uma grande bênção. Por enquanto, os irmãos vão me perdoando, e quem quiser ir, me procura, fala comigo, tá? E vamos fazer uma ajeitadeira aí, nós vamos assim, o máximo de gente que puder, amém? O encontro começa na quarta e termina no sábado à noite. Domingo de manhã a gente volta, domingo à noite nós estamos todo mundo aqui na igreja. Deus abençoe e vão em paz.